Quando eu estou quebrado, irmã Marlene, eu não quero saber se o pastor que vai pregar é famoso. Eu não quero saber se o cantor que vai cantar é famoso. Eu não fico reparando se ele fala hebraico, grego, aramaico. Quando eu estou arrebentado, quebrado, sem saber para onde ir, a única coisa que eu quero ouvir na igreja é um Deus não vai te deixar sozinho. E sabe que hoje nós estamos fazendo debates de palavras. Cada um está querendo saber mais do que o outro. Cada um quer ser mais inteligente do que o outro. Porque cada um está pregando o que estuda e o que sabe. Agora quem prega a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando na igreja. É Deus falando no púlpito da igreja. Pregadores modernos que só pregam teologia, filosofia e literatura. Esse é o tema da nossa mensagem pregada pelo pastor Osiel Gomes, onde ele vai mandar aí um forte recado para todos os pregadores modernos da nossa atualidade. Pregadores que se importam com exegese, hermenêutica e homilética. Só querem falar grego, hebraico, latim e aramaico. Esses pregadores são chamados de modernos e o pastor Osiel Gomes diz que esses pregadores estão se esquecendo aos poucos de pregar a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia, mas os pregadores querem saber de mensagens teológicas. Eu trago essa forte pregação pregada pelo pastor Osiel Gomes, mas antes de nós ir para essa pregação, eu peço a você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Não se esqueça, nos apoie deixando aquele like, e se você quiser nos seguir lá no Instagram, o nosso arroba está passando aqui agora, @josimarsantos.js. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Que Deus te abençoe. Vendo hoje muitos nos púlpitos das igrejas pregando mais Bultmann do que Bíblia, pregando mais o próprio historiador Flávio Joséfo do que a Bíblia. Mas quando eu olho para Paulo chama Tito e grita para ele: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Podemos admirá-los, podemos pesquisá-los, podemos estudá-los, mas púlpito de igreja é lugar de falar a santa e gloriosa palavra de Deus, doutrina de Deus. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Se você pegar 1 Pedro 4,11, já escreveu o apóstolo: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo em Deus seja glorificado, porque a Ele a glória e o poder para todos sempre. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Mas sabe qual é o problema? Eu quero mostrar o tanto que eu sei. Eu quero mostrar o tanto que eu conheço. Eu quero mostrar o tanto que eu estudo. Eu quero mostrar o tanto que eu pesquiso. E quando Paulo olha para Tito, Paulo diz: meu filho, eu quero só te dar um conselho. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Timóteo 6, 3, 4, Paulo já dizia: mas se alguém ensinar alguma doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina que é segundo a piedade, olha o que ele diz: é arrogante, nada sabe e delira acerca de questões e debates de palavras que geram inveja, porfia, blasfêmia e ruins suspeitas. Vocês podem observar que hoje nós pregamos, na hora que a gente termina de pregar, um vem reclamar. Na hora que a gente ensina, um vem reclamar. E sabe que hoje nós estamos fazendo debates de palavras. Cada um está querendo saber mais do que o outro. Cada um quer ser mais inteligente do que o outro. Porque cada um está pregando o que estuda e o que sabe. Agora quem prega a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando na igreja. É Deus falando no púlpito da igreja. Só quem crê, diga glória a Deus. Olha o que Paulo diz: é dessas palavras que vem a inveja, o debate de argumentos. Agora quem prega a Bíblia, acabou-se a conversa.
Se vocês analisarem até a igreja no primeiro século, ela não tinha debates nisso. Ou você acreditava ou não acreditava. Mas a grande questão é que hoje nós temos, por exemplo, a CPAD tem lançado livros de doutrinas. Eurico Bergsten, Raimundo Ferreira de Oliveira, Stanley Orten, tem tudo aí de doutrina. Mas ainda nós temos na nossa igreja, pastor Pedro, obreiros que dizem que não é preciso línguas estranhas, sinal de evidência para ele ser diácono. É cada um com a sua opinião, é cada um com a sua ideia, é cada um com o seu pensamento. Paulo chama Timóteo no capítulo 4, verso 16 da sua primeira carta, epístola. Ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. No púlpito da igreja, fale o que é apropriado. E o que é mais apropriado aqui não é matemática, não é história, não é a tua ideia, não é a tua opinião. O que é mais apropriado aqui é a doutrina de Deus, é a palavra do Senhor. Cadê a tua Bíblia? Levante ela aí, sacode ela, é esta palavra. Esse prépei quer dizer apropriado, adequado. Agora imagine, você chegar aqui no púlpito e falar só Platão, e falar só política, e falar só de livros. Será seu apropriado? Será seu adequado? Agora observem que Paulo, ele diz assim: fala o que convém. Diga comigo bem forte, toda a igreja, a sã, mas bem forte, a sã doutrina. Rugiasune, essa palavra rugiasune quer dizer sã, quer dizer correto, livre de erros, livre de opiniões, livre de ideias. Púlpito não é lugar para a gente vir com a nossa ideia. Mas eu acho, eu penso, eu deduzo, eu maquino, eu analiso, eu questiono. Nada, aqui tu não questiona nada. Aqui tu tem que vir com aquilo que não é teu, é de Deus. Tu tem que vir com a doutrina. Prega a palavra, ensina a palavra. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A preocupação nossa hoje com a doutrina é séria. Mas por que nós temos tantos livros? Temos o nosso Cremos, que abordou aí 16 itens. Temos livros de teologia e cursos que estão sendo feitos, que em momento nenhum da história vence hoje. Curso de todo jeito. E por que estamos fracos na doutrina? Estamos fracos na doutrina. Tem gente que está decorando teologia. Decora 12 matérias teológicas e começa a pregar só isso. Não funciona. Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, fala o que convém. Essa palavra, o que convém, o que é apropriado, é a sã. Essa palavra sã quer dizer saudável, quer dizer curado, quer dizer não contaminado por outras ideias. Se você pegar Lucas 5,31, Jesus disse: os que são sãos, ou seja, saudáveis, não precisam de médicos. Crente que tem doutrina, ele não precisa de movimento. Crente que tem doutrina, ele não precisa de reteté. Crente que tem doutrina, ele não precisa de bater pé para ele se alegrar. Crente que tem doutrina, não precisa de outras ideias para ele ter poder de Deus. Crente que tem doutrina é avivado, porque a palavra de Deus habita nele. Quando Paulo começa esse texto, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém, ou seja, fala só a doutrina. Agora, por que Paulo diz que é para falar a doutrina? Primeiro, porque ele acreditava no poder dela. Segundo, porque ele sabia que só o que ajeita crente é doutrina. Diga isso comigo bem forte: só o que ajeita crente é doutrina. Mas vamos dizer bem forte: só o que ajeita crente é doutrina. Às vezes tem crente que sabe tudo da doutrina. Ele começa bibliologia, cristologia, antropologia, eclesiologia. Ele sabe tudo isso aí, mas a doutrina nunca entrou nele.
Tem muito teólogo na igreja que sabe de tudo isso, é mais ruim do que o Satanás. Sim ou não? Quando senta no púlpito é só dizendo, aí está errado, eu não concordo, eu acho que é isso, eu não acho que é assim. É porque ele não tem doutrina. Quem tem doutrina, na hora que começa a ouvir a palavra, sente a glória e a salvação de Deus na alma. Paulo escrevendo em 2 Timóteo 3,15, ele diz, Timóteo, tu sabes desde menino as sagradas letras, as quais te tornam sábio para a salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas vamos lá. Vocês querem ouvir mesmo a doutrina? Se é verdade, diga amém. Olha o que Paulo diz, eu vou te dizer, fale a doutrina porque só ela organiza crente. Vocês observaram como é que Paulo vai começar? Ele vai começar com os velhos. Me perdoem os velhos aqui esta noite, que doutrina não escolhe cara, doutrina não escolhe idade, doutrina quer fidelidade. Eu estava pregando em um estado lá do sul, e eu disse assim, olha, tem velho que não respeita a palavra de Deus, Deus não respeita. Depois que eu terminei de pregar, um pastor pegou o microfone e disse, eu não tenho coragem de me dirigir a um velho nessas expressões. Ele não disse meu nome, mas eu sabia que era comigo. Depois eu voltei lá e disse, por que Deus disse para Eli, Samuel, um menino de 12 anos, diz para ele que eu vou matar ele, que ele não prestou, a casa dele não prestou. Pode dizer para ele. Por que Deus chamou Abraão no capítulo 17, um velho já com quase 100 anos, Deus disse, cria vergonha, anda na minha presença e ser perfeito. Olha como é que Paulo começa. Ele diz assim, aos idosos. Esse aqui suavizou, seguindo já aí o estatuto dos idosos. Mas tem outra tradução que diz, aos velhos. Olha para cá, pecado é pecado na vida de um adolescente, na vida de um jovem, na vida de um rapaz, mas também pecado é pecado na vida de velho. Tem crente velho na igreja cheio do poder de Deus ou não tem? Quem acredita? Aqui em Vitória tem crente de idade, idoso, cheio do poder de Deus ou não tem? Mas tem velho também que não presta, tem ou não tem? Tem velho que é crente há 30 anos aqui, ele é só para tirar pastor, fazer abaixo-assinado, é só para criar confusão, é só para querer mandar na igreja, é só para desrespeitar a Bíblia. Deus quer velho, mas velho que tenha doutrina. E não sou eu não, é Paulo que está dizendo aqui. Quem se zangar, se zanga com Paulo. Um dia o irmão disse para mim, pastor, esse aí tem 30 anos de crente aqui. Aí quando eu fui saindo, eu disse, de ruim. Persegue pastor, fala mal de pastor, fala mal de todo mundo. Tem crente que ele é crente há tantos anos, é velho. Aí o pastor faz uma reunião, ele sabe que a igreja respeita aquele ancião. Aí ele, se ele não concordar, ele discorda do pastor e coloca a igreja contra o pastor. Deixa eu dizer uma coisa, tem doutrina, idoso que tem doutrina, ele não dá trabalho, ele ajuda a obra a progredir. Quem acredita, diga glória a Deus. Eu vou mostrar aqui um velho crente para vocês. Vou mostrar na Bíblia. Josué 14:14. E eram amigos, porque hoje não dá certo, até nós aqui, pastores, não dá certo amizade no ministério. Às vezes a gente começa junto, um começa a se sobressair mais do que o outro, aí o outro começa a falar mal dele, o outro começa a atacar ele. Josué começou junto com Caleb. Os dois eram amigos. Josué sobe e o Caleb fica. Está lá ou não está? Porque nem todo mundo Deus vai botar para ser presidente. Nem todo mundo Deus vai botar para pregar. Nem todo mundo Deus vai botar para ser famoso. É assim ou não é? Tem um que tu vai ficar todo o tempo só aí glorificando a Deus. E o outro Deus coloca aqui. Sim ou não? Deus levantou Josué era o comandante, Josué era o servo. Aí, quem foi que foi espiar a terra? Josué e Caleb. E aí quando Josué repartindo a terra, aí ele disse, eu quero que você me dê irmão. Aí ele disse, olha, Caleb, tu já está de idade, Caleb, descansa um pouquinho. Ele disse, Josué, para com isso, rapaz. Tu não me conhece, rapaz? Nós dois não fomos espiar a terra, rapaz. Eu já estou com 80 anos, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que caminhou contigo e comigo lá, Ele ainda está comigo hoje. E eu nunca me desviei, mas eu sirvo ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
Então preste bem atenção, nós podemos entender, porque tem irmão que quando vai chegando à idade, até está difícil. Um dia desse o irmão me parou na igreja e disse assim: pastor Zé, o que é que o senhor vai fazer com os velhos da igreja? Eu disse: eu não sei, irmão. Ele diz: mas esses homens que foram os veteranos, que contribuíram, e agora estão parados no púlpito, e como é que você vai fazer? Eu disse: eu não sei, porque eu tenho que pregar também. E às vezes, um culto de domingo, o pessoal vem, todo mundo animado para ouvir uma mensagem alegre, o irmão já está cansado. Aí quando a gente bota um reclama, aí ele diz: e o que é que o senhor vai fazer? Deixa eu dizer uma coisa, o problema é que a gente está pensando que a gente aproveita pessoas de idade, é só no púlpito. Quando você lê o Salmo 90:14, a Bíblia diz assim, olha: na velhice ainda darão frutos, serão o quê? Viçosos e... Aí Paulo está falando de doutrina. Aí Paulo vai para as mulheres. Cadê as mulheres aí? Só as mulheres, levante a mão, só as mulheres. Rapidinho as mulheres. Isso, amém. Cadê as esposas de pastores? Levante a mão. Levante a mão. Aí estão as missionárias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Paulo, quando ele mexe, ele diz: a doutrina tem que entrar nos velhos, a doutrina tem que entrar nas mulheres casadas e nas mais velhas. Na ilha de Creta, as mulheres de idade, elas gostavam de fuxicar, porque a idade já estava avançada, e elas diziam: olha, nós não podemos mais trabalhar, e ficava só na porta de casa, cortando quem passava. Era desse jeito. O que tem de mulher cortadeira, de língua grande, cortando as outras, a gente não conta. E é mulher de pastor, e é irmã do circo de oração, e é quem quiser. Agora deixa eu dizer uma coisa, não sou eu, é Paulo. Ele está dizendo: as mulheres daí têm que ter comportamento de mulheres de Deus. Porque, irmãos, às vezes nós estamos pregando a doutrina: olha, sirva a Jesus, obedeça. Olha como é que Paulo pregava. Paulo dizia assim: as mulheres mais velhas, já estão de idade, não tem o que fazer, não dá para lavar mais roupa, não dá para lavar a casa, não dá para varrer a casa. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem o quê? Boas donas de casa. E o que mais? A amarem os seus. Duas coisas que uma mulher não pode fazer se ela não tiver doutrina. Primeiro, ensinar as filhas a serem boas donas de casa, porque tem delas que dormem até 10 horas. Dorme até 10 horas, e tem delas que coloca, ainda faz prazer de dizer: eu tenho a empregada lá em casa. Não dá para a mulher, Provérbio 31, que é Rail no hebraico, ela lá levantava de madrugada e dava tarefa para as suas servas. Olha, observem bem, que eu quero dizer que mulher preguiçosa, mulher fria, mulher que não ajuda marido, estraga a doutrina também. É, pastor, não é porque eu estou doente, eu não posso fazer nada. Meu marido até sabe. E o coitado velho vai para o púlpito. Ela não é uma boa dona de casa, ela não é uma boa mãe, e ela não é uma boa amante para ele. E Paulo está dizendo: ensine a mais nova a ser boa dona de casa e amar o seu marido. Vocês sabiam que na igreja primitiva não tinha quase culto de casais, ensino para casais, porque era em casa que a mãe ensinava a menina a ser boa dona de casa e a ser mulher mesmo. Porque quando Deus fez Eva, ele disse assim: olha, eis que eu te dou uma fêmea. Fêmea é mulher. Às vezes ela está no circo de oração, é poder, é glória. Aí quando chega em casa, o marido diz: minha filha, olha, não vem. Não vem o quê, minha irmã? Tu não pode estragar a doutrina. Tu não pode estragar a doutrina. Tem muita gente brincando com isso, e o diabo está derrotando casais, está derrotando ministérios. Observem bem uma coisa: a Bíblia diz, irmão, que a mulher dentro de casa, ela é a vida do marido. Se você pegar Cantares capítulo 7, você vai ver que a mulher diz: meu velho, vamos sair aos campos, eu quero dar uma volta contigo, porque eu quero renovar o nosso amor. É a mulher que toma a atitude. Você pode ser uma mulher de Deus, porque tem gente que pensa que estragar a doutrina é só não conhecer o nosso cremos, é só não saber quem é o Espírito Santo. Você estraga a doutrina com a sua vida. Deixe os vizinhos saber que você não cuida do seu marido, só vive para outros lugares, não cuida da casa. A mulher de Deus
Deus cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, e o lar dela é abençoado, em nome do Senhor Jesus. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Outra, minha irmã, deixa de querer mandar demais nele. Tem igreja que se estraga, até ministério, porque a irmã quer mandar mais do que o pastor. Manda na frente dos crentes, manda na frente de todo mundo, a igreja perde a autoridade. Se tu quer mandar nele, manda dentro do quarto. Fala tudo lá dentro do quarto para ele. Tu tem que fazer assim, assim. Agora na frente tu diz, meu velho, o que é que eu devo fazer? Porque aí tu honra pelo menos ele. Não manda na frente de todo mundo, que aí o ministério dele se acaba. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, Deus, Jesus Cristo, homem e mulher. Essa é a regra. Primeiro Deus, Jesus Cristo, o homem e depois é a mulher. Quem passar disso, quebra a ordem divina. Tem muita gente estragando a doutrina. Mas aí vem agora para nós, jovens, agora nós. Falei dos idosos, falei das mulheres, agora os jovens. Para nós, obreiros jovens, ele diz assim, olha, Paulo diz, fala aos jovens que sejam moderados. Sabe o que quer dizer isso no grego? Sejam controlados. Hoje, muitos de nós que somos novos, estamos no desespero, estamos desenfreados para querer crescer, para querer mostrar que somos alguma coisa, para querer mostrar que sabemos pregar, que sabemos escrever, que sabemos fazer alguma coisa. Olha para cá, nós ainda acreditamos que o nosso Deus é o Deus que levanta, é o Deus que coloca na hora certa e é quem dá vitória. Quem crê assim, diga glória a Deus. Se vocês analisarem Romanos capítulo 12, verso 16, Paulo diz assim, não ambicioneis coisas altas demais. Mas é o seguinte, Deus me escolheu e a igreja tem que me honrar mesmo. Eu mereço é tanto. Ninguém trabalha como eu. Ninguém faz como eu. Ninguém prega como eu. Olha para cá. A doutrina não é tua. A casa não é tua. A glória não é tua. Vocês sabiam que o pastor parado, a igreja cresce 40% sem ele? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que se você pegar qualquer igreja hoje, tem pastor que ele está dirigindo a igreja, e quando ele chega lá no bairro, os irmãos já abriram, ganharam almas, fizeram tudo, o pastor vai só para inaugurar o templo. A liderança é importante, mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca pense que você é o tal aqui na igreja. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada. Vocês não queiram saber o quanto eu me debati esses dias para poder trazer pelo menos uma palavra aqui esta noite. Deus mostrando que nós não temos nada. Ele usa como Ele quer e quem Ele quer. E Ele dá a quem quer. Mas para a glória dEle, quem acredita assim, diga glória a Deus. Então nada de grandeza. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus te levantar. Um dia desse eu estava no local e um irmão parou o carro, aí eu baixei o vidro do carro, ele disse, pastor, deixa eu me apresentar. Eu disse, por não, é porque eu conheço um rapaz, que ele é pregador, eu conheço poucas pessoas para pregar como ele, é um talento, o homem tem Bíblia, e aí o homem é de oração. Eu disse, rapaz, me mostra esse homem. Ele disse, sou eu. Eu disse, como é, rapaz? Ele disse, sou eu. Me leva lá na tua igreja para tu ver o que é Deus usar um homem. Eu disse, rapaz, mas de tanto ele formar, me deu vontade de levar. E aí pronto, quando dá fé, eu estou num local, aí de repente eu chego e eu vejo um DVD. Um DVD dele, aí ele lá no Camboriú. Eu disse, rapaz, não é que o homem foi mesmo? Olha onde é que ele não está. Mas deixa eu te dizer uma coisa, planta tirada antes do tempo ela morre, e planta colocada antes do tempo não dá certo. É bom quando Deus te coloca, é bom quando Deus te dá, é bom quando Deus te indica, é bom quando Deus te exalta. É por isso que em 1 Coríntios 15:10 Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Quem acredita aí que Deus levanta, diga glória a Deus. Meus queridos, que mensagem poderosa foi essa pregada pelo pastor Osiel Gomes. Oxalá, se todos os pastores da nossa nação brasileira pregassem com esse entendimento de ensinar e explicar a Bíblia a todos aqueles que as ouvem. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Isso é uma mensagem
poderosa para restaurar, para mudar e para nos ensinar a cada dia o caminho do céu. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Não se esqueça, nos apoie com aquele like. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Aproveite também para ativar o sino das notificações. E se você quiser nos seguir lá no Instagram, o nosso arroba está passando aqui agora, @josimarsantos.js. O nosso vídeo vai ficando por aqui e nós nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Fui!